Estou aqui para trazer uma mensagem para o maior amor do mundo, todas as mães. Parabéns a todas que esperam por um filho. Parabéns para aquelas que têm uma saudade do filho distante. Parabéns a todas que oram para que seu filho tenha um progresso na vida, independente de ser solteira, viúva, casada, adotiva, mãe-vó, mãe-tia, mãe é mãe. E isso é um ponto final. Bom, mas eu trouxe essa primeira mensagem porque é Dia das Mães, mas hoje, vendo uma reportagem, eu fiquei boquiaberta ao constatar que nós hoje, muitas vezes, nos sentimos infelizes como mulheres. Gente, essa reportagem da década de 60 é inacreditável como era a vida das mulheres. Até nós éramos criadas para que deixasse o marido falar em primeiro lugar. Vocês conseguem imaginar a diferença de hoje? E também entre tantas coisas na criação dos filhos, sem dizer do papel que era deixar sempre a casa limpa e arrumada. Olha a diferença das mulheres que nós nos tornamos. E isso é para a gente não reclamar de nada. Mas também tem alguns pontos interessantes que eu gostaria de enfatizar hoje, que é a necessidade de nós estarmos sempre perto do lado espiritual, do lado divino. E qual é a melhor maneira de fazer? Pode ser oração, meditação, porque o que seria a meditação, por exemplo? A meditação transcendental, nós vamos entrando em estado alterado de consciência, porque encontramos dentro de nós esse estado de consciência. E a meditação evolui. Então, quando a gente aprende, ela vai ficar praticamente automática. Olha, até Krishnamurti sugeriu que a meditação pode ser instantânea, porque nós podemos alcançar essa praticidade no dia a dia. Mas nós precisamos entender a diferença entre alma e espírito. Por quê? O espírito, ele está ligado à fonte. E isso é um processo em que a nossa alma está vivendo. Porque mesmo os filósofos, como Platão, deixou claro que a alma é a nossa personalidade que foi formada para essa vida material. E nós não vemos todo mundo buscando um algo maior. As pessoas só querem saber
de dinheiro. E o resto não importa. Mas a gente respeita porque todos têm o seu momento. Olha, para muitas pessoas que estão nessa busca da espiritualidade, que buscam a verdade, então precisamos atentar o que nós podemos fazer no dia a dia. O ideal é nós estarmos sempre na busca da verdade. Nunca achar que nós temos essa verdade. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mas quem consegue isso na íntegra? Por quê? A nossa alma, ela precisa estar voltada na direção correta. Olha, a partir dessas meditações que nós entramos num estado de êxtase, parece que nós estaremos levitando. Por isso que é possível alcançar as benesses do espírito. Década de 60. Coisas absurdas que as pessoas acreditavam há 60 anos. Embora 60 anos não seja assim tanto tempo, o nosso conhecimento do mundo que nos rodeia aumentou exponencialmente. Exemplo: açúcar não é ruim para a saúde. Muitos dos efeitos colaterais de consumir uma dieta rica em açúcar eram desconhecidos. Na verdade, a gordura era vista como inimiga em vez do açúcar e as pessoas eram incentivadas a evitarem produtos que tivessem gordura. Comissárias de bordo deviam se aposentar aos 32 anos. As aeromoças seguiam rígidos padrões físicos e de beleza para desempenhar suas funções e manter a imagem e o status da companhia aérea. Até 1972, uma comissária de bordo era forçada a se aposentar ao completar 32 anos. Conversar em um encontro era superestimado. Uma das tendências dos anos 60 era tentar encontrar maneiras de eliminar completamente as conversas durante um encontro. Sob a suposição de que as mulheres eram péssimas na conversa, elas eram incentivadas a planejarem atividades para todo o encontro para que não houvesse necessidade de bater papo. Fumar aliviava a prisão de ventre na gravidez. Embora hoje as mulheres sejam incentivadas a comerem mais fibras quando sofrem de prisão de ventre, há 60 anos, tudo o que precisavam fazer era começar a fumar. A introdução alimentar nos bebês começava às 9 semanas. Quando um bebê completava 9 semanas de vida, ele deveria comer os mesmos alimentos que o resto da família. Alimentar um bebê à noite cultivava sementes do socialismo. Os pais eram incentivados a não cuidarem do bebê durante a noite se ele chorasse, pois isso ensinava que ele poderia ter o que quisesse, quando quisesse. Em outras palavras, isso poderia cultivar as sementes do socialismo. Gestantes devem evitar ganho de peso. Os médicos recomendavam um ganho de peso de 20 quilos, no máximo, durante a gravidez. As mães grávidas eram incentivadas a pularem o almoço e a comer laticínios desnatados. O rock corrompia. O rock and roll foi apresentado às gerações mais jovens nas décadas de 50 e 60, trazendo uma nova cultura e forma de pensar. As gerações mais velhas condenavam o gênero musical, dizendo que era do diabo, com muitos lugares inclusive proibindo de ser tocado. Laser para corrigir erros de máquina de escrever. Embora os lasers sejam agora usados para tratamentos como cirurgia ocular e remoção de tatuagens, um de seus propósitos originais era corrigir erros de máquina de escrever. Envolvia alinhar uma enorme arma laser com o erro no papel e disparar. O efeito geralmente demorava de 15 a 20 segundos. Caixas eletrônicos eram inúteis. Hoje em dia não conseguimos imaginar as nossas vidas sem a comodidade de um caixa eletrônico, mas quando foram introduzidos pela primeira vez,
As pessoas estavam céticas quanto à sua necessidade e não as utilizavam. Mulheres solteiras deveriam buscar um marido em uma reunião do AA. Nos anos 60, não era fácil encontrar um homem bom, rico, e as mulheres solteiras eram incentivadas a participarem das reuniões dos alcoólicos anônimos para conhecerem o seu futuro marido. Aparentemente, conquistar um homem durante um período difícil da vida dele era a maneira perfeita de fazê-lo se casar com você. Não se pode confiar em mulheres solteiras com cartões de crédito. Na década de 60, os bancos recusavam cartões de crédito a mulheres solteiras, pois não se podia confiar nelas. Um marido era obrigado a assinar o requerimento, se quisesse que sua esposa tivesse um cartão. Tubarões forneceram a cura para o câncer. Acreditava-se que a cartilagem de tubarão tinha propriedades de combate ao câncer. Até a década de 90, acreditava-se que os tubarões eram imunes à doença. Desde então, foram registrados 42 casos de tumores encontrados em tubarões, desmentindo efetivamente esta crença. As esposas devem deixar sempre o marido falar primeiro. Embora as expectativas em relação às esposas tenham mudado muito ao longo dos anos, é difícil imaginar uma época em que as mulheres fossem ensinadas que tudo o que o marido tinha a dizer era mais importante do que o que elas tinham a dizer. As mulheres eram instruídas a ficarem apenas quietas ouvindo. O trabalho da esposa era proporcionar uma casa limpa e organizada. Da mesma forma, as mulheres foram instruídas a manterem a casa sempre limpa e organizada para seus maridos. Mulheres grávidas não devem cortar o cabelo. Os hormônios da gravidez eram vistos como influenciadores do comportamento da mulher a tal ponto que não se deveria confiar nela para tomar decisões importantes na vida, incluindo cortar o cabelo. Hábitos de trabalho futuros. Muitas previsões foram feitas sobre o futuro há 60 anos e acabaram não se concretizando. Uma ideia era que, no século XXI, os americanos trabalhariam 30 horas semanais e tirariam férias de um mês. Isso raramente acontece lá. Relacionamento conjugal. Acreditava-se que relações íntimas no casamento, na verdade, se uma mulher recusasse era motivo para divórcio. As mulheres deviam ser bonitas para conseguir um namorado. A boa fala era uma virtude feminina nos anos 60, o que significa que a mulher deveria sempre falar baixo, suave e de forma gentil. Para conseguir isso, as adolescentes seguravam um palito de fósforo entre os dentes enquanto falavam ao telefone. Se a outra pessoa pudesse perceber que o palito estava lá, ela precisaria praticar mais. Meninas eram chamadas de bolinhos gordos. Quando faltava charme a uma jovem, ela era enviada para uma escola de etiqueta. Essas escolas incentivavam vários comportamentos, incluindo alguns voltados especificamente para meninas com sobrepeso ou, como eram chamadas, bolinhos gordos. Essas são algumas informações da reportagem sobre os anos 60. Vejamos que estamos bem adiantado em tão pouco tempo. Fonte MSN.